A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, mais uma live, Momento Único Oficial com 2 Fs. Amém? 4 e 5 da manhã, 13 de maio de sábado, pleno sabadão, nós aqui pregando a palavra de Deus. Amém? Irmãos, vamos meditar numa palavra que o Senhor acabou de me dar, que está em João 13. 13 de maio, capítulo 13, ora só. Que está no versículo de número 18, 19, 20 e 21. Tá bem? Cujo título é Jesus lava os pés dos discípulos. E Jesus prediz a traição de Judas, que diz assim: Não falo de todos vós, eu bem conheço aqueles que tenho escrito, mas para que se cumpra a escritura que diz: O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo dito antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, que recebe a mim, e a quem me recebe a mim, recebe aquele que o enviou. Tendo Jesus dito tudo isso, turbou-se em seu espírito. Então testificou e disse: Na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Eita, isso é forte. Isso é forte, meus irmãos. Isso é tão forte que quando o Senhor me deu essa palavra, eu tive que ler esse texto novamente para poder entender o que o Espírito Santo de Deus quer passar para mim e para você. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Meus irmãos, para começar, esse capítulo ele narra a última Páscoa de Jesus. Esse capítulo, ele narra a última Páscoa de Jesus, quando Jesus pediu aos seus discípulos que buscassem um jumentinho, pediu aos seus discípulos que preparassem a Páscoa. Essa foi a última Páscoa, a última ceia que Jesus, ele prediz. Esse foi o último momento de vida em terra que Jesus teve ao lado de seus discípulos e nos ensinando tudo que é bom e agradável. As palavras do Senhor. O que ele quis dizer é que mesmo alguém comendo no teu prato, mesmo alguém comendo com você, há alguém que há de trair. Mas isso, no caso de Jesus, teve que acontecer para se cumprir as Escrituras Sagradas, porque o Senhor, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande eu sou, o nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sabe de todas as coisas e ele escreve as palavras dele, ele impõe a vontade dele a todos, porque a vontade dele é boa e agradável. Jesus, ele veio na terra para viver como homem, para que nós não blasfemasse porque, ele é Deus, ele não sabe o que passa, o que a gente passa aqui na terra. Sabe sim, porque ele passou tudo que a gente está passando e passou ainda pior. Ele foi crucificado, ele foi espancado, humilhado, esfolado, preso, abandonado, ficou solitário, foi preso numa cruz, foi pregado numa cruz com pregos, furou a mão dele e ultrapassou o tronco, a madeira. Então ele sofreu tudo que a gente sofreu e ele ficou morrendo aos poucos, pendurado numa cruz. Então não há quem fale que a carne dói. Imagina o que Jesus passou para que nós possamos estar aqui, para que este servo que vos fala está aqui pregando a palavra de Deus ao teu coração.
Jesus, ele passou tudo que nós passamos, e ainda passamos, que nós refletimos o que ele realmente quer dizer. Porque quando ele morreu na cruz, antes dele ser crucificado, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então nós temos que ter a graça de que Jesus, ele nos ensinou como vencer nesse mundo. E as traições sempre vai ocorrer. Imagina, Judas, ele traiu a Jesus, comeu no prato de Jesus, andou com Jesus, aprendeu a palavra de Jesus, e mesmo assim ele o traiu. Assim como o inimigo estava no céu, era um anjo, forte, poderoso, belo, e traiu, e quis ser mais do que o Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender que esse mundo, a traição vai acontecer, o desprezo vai acontecer, a destreza vai acontecer. E o que acontece? O que Jesus está nos ensinando? Está nos ensinando que só Ele pode, só Ele perdoa. Se uma pessoa ela anda nos caminhos de Jesus e ela se afasta, volte logo para os caminhos de Jesus. Porque Jesus é o único que perdoa. O ser humano, ele não perdoa, mas Jesus, ele perdoa. Tem uma certa vez que Davi, segundo o coração de Deus, amigo de Deus, Davi, ele cometeu um erro. Só que o povo, o mesmo povo que te exalta, é o mesmo povo que vai querer te matar, assim como aconteceu com Jesus. E Davi, no auge da tua carreira, aliás, Mito, no começo da tua carreira, né? No começo da tua vida, o povo queria matar e Deus falou assim: você quer ficar na mão do povo ou nas minhas mãos? Jesus falou assim: se eu ficar na mão do povo, o povo não tem misericórdia, mas se eu estiver nas tuas mãos, o Senhor tem misericórdia. Ora, aquele que é poderoso para nos jogar no inferno, para nos matar e jogar no inferno, aquele mesmo, ele tem misericórdia, ele nos perdoa, ele nos alinha, ele nos faz um vaso novo para que nós possamos prosseguir novamente. A Bíblia diz que se o seu irmão pecar 70 vezes contra você, você perdoa 70 vezes. 70 vezes 7. Se ele está nos ensinando a fazer isso, imagina o que ele faz conosco. Porque nós somos pecadores, irmãos. Nós vivemos nessa terra, nós somos carne, nós temos paixões, concupiscências, pecados, nós somos terrenos, nós vivemos na carne. Só que o nosso espírito, nós temos que viver de acordo como se estivesse no céu, porque nós somos cidadãos celestiais nesse mundo. E a traição vai fazer parte das nossas vidas. Então nós não podemos nos esmorecer porque uma pessoa traiu, uma pessoa falou. Temos que esquecer tudo isso e focar somente em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é o caminho que nós temos que andar. Ele é a verdade que nós temos que viver. E Ele é a vida a qual nós devemos almejar, porque nós iremos para a vida eterna. Porque o homem está destinado a morrer uma vez. Morre na carne, mas vivifica no espírito, junto com o nosso Senhor, porque o nosso mundo não está aqui, o nosso mundo está além da nossa compreensão. Porque como diz a palavra, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nós não sentimos no coração, essas são as coisas que Deus tem para nós. Porque Deus não é Deus de repetitividade. Deus é coisas de novidade. Eita glória! Deus, Ele sempre tem novidade para nós. Quando nós pensamos que tudo acabou, que tudo se esgotou, que não tem mais saída, o Senhor, Ele sempre nos dá uma direção. Oh glória, meu Deus! Oh glória, meu Deus! E Judas traiu Jesus. Está escrito assim, ó. E Jesus respondeu no versículo 26. E Jesus respondeu: é aquele a quem der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás e disse, pois, Jesus: o que fazes, fazes depressa.
Ou seja, Jesus ele sabe de tudo. Jesus ele sabe quando vai ser traído. Jesus ele sabe quando ele vai ser deixado. Mesmo assim, Jesus ele deixa. Mas uma hora Jesus chama de volta. Pode voltar que eu te recebo. Pode voltar que eu te recebo. O amor de Jesus ele não tem fronteiras, ele não tem barreiras, ele não tem limites. Ele não tem acepção de pessoas. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor de Jesus que ele tem para nós. Se você que está assistindo essa live agora está afastado em Jesus, volte enquanto é tempo, porque o Senhor está te perdoando agora. Você que fez traição, que cometeu a traição, alguma coisa, volte para Jesus, peça perdão a Ele, Ele te perdoa e começa tudo de novo. Irmãos, Jesus está chamando ao arrependimento. Somente o arrependimento, nós devemos nos arrepender. Arrependa-se enquanto é tempo, porque depois que se fechar a porta da graça, não vai ter arrependimento. Só vai ter choro e ranger de dentes. Porque quando Jesus voltar no abrir e piscar de olhos, não tem mais volta. O que você fez, o que nós fizemos aqui na terra, é o preço que nós iremos pagar. E esse preço nós iremos pagar eternamente. Então, para que não caiamos em condenação eterna, voltamos para Jesus. Voltamos para Jesus enquanto é tempo. Aceite Jesus. Aceite as normas, os requerendos de Jesus, porque o fardo dele é leve. Qualquer um pode levar. Mas o fardo do mundo ele é pesado. Nós não conseguimos carregar ele. Meus irmãos, voltem para Jesus enquanto é tempo. Muitas coisas estão para acontecer, as escrituras estão sendo detalhadas a ponto, os acontecimentos. Tudo está escrito aqui na Bíblia. Volte para Jesus. Jesus está dizendo nesta manhã, tem alguém que está aí do outro lado, assistindo essa live, que precisa desta palavra, que precisa de Jesus está te chamando. Você que está indeciso, Jesus já te perdoou. O teu coração está fervendo, está queimando, está ardendo de vontade. Volte para Jesus. Aceite Jesus em teu coração e começa tudo novamente. Porque Ele tem planos na tua vida. Ele tem planos de vida, não de morte. Amém? Fique com essa palavra. Essa palavra veio diretamente do trono do céu para a minha e para a tua vida. Que nós ficamos na nossa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo possa resplandecer a glória dele na tua vida e te levante e te faça andar e te faça caminhar novamente junto com Jesus, porque ele quer te tirar de tudo que é coisa ruim, coisas nefastas que acontece. Ele tira você de tudo isso, ele nos tira de tudo isso e nos coloca de pé. Amém? Meus irmãos, obrigado. Estamos chegando mais um fim de uma live. @Momento Único Oficial com 2 Fs. Como sempre, dá um joinha, se inscreve no canal para que o YouTube possa reconhecer e reavaliar que esse vídeo ele é coerente, que esse vídeo ele é bom para que as pessoas ouçam a verdadeira palavra de Deus. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e um bom dia.